7. Então, disse Mac, sua filha foi o verdadeiro motivo para você descobrir o que aconteceu com sua mulher e filho. Certo. Você tinha ideia do que o levou a isso? Você quer dizer culpa? Em parte, talvez. Mas eu me senti culpado, Mac. Eu havia sido negligente com minha filha. Não queria que isso voltasse a acontecer. Você não podia forçá-la a acreditar. Não, e por uns tempos achei que ela não acreditaria. Ela era uma pessoa irredutível e analítica como eu havia sido. Bem, Ray, nós, os pilotos, somos mais ou menos parecidos. Levantamos do chão por causa da aerodinâmica. Não há mágicas nem milagres, nada que possamos ver, sentir ou ouvir. Eu sempre pensei assim. E o que aconteceu depois? O que fez a diferença? O sol se punha no horizonte. Do helicóptero, Hayford e Mac viram a bola amarela desaparecer aos poucos no infinito. Rayford estava concentrado em sua história, tentando sinceramente convencer Mac acerca da verdade. Rayford sentiu um calor repentino. Embora a temperatura no deserto do Iraque caísse rapidamente após o pôr do sol, ele se desvencilhou do paletó. Não há armários nem cabides aqui, Ray. Eu costumo deixar o meu atrás da poltrona. Depois de acomodar-se novamente, Rayford prosseguiu. Ironicamente, tudo aquilo que serviu para convencer-me da verdade, eu devia ter aprendido antes, a tempo de ser arrebatado com Irene quando Cristo voltou. Eu frequentava a igreja havia anos e já ouvira expressões como nascer de uma virgem, expiação de pecados, essas coisas. Mas nunca parei para pensar no que elas significavam. Eu conhecia a história de que Jesus nascera de uma mulher que nunca tivera relacionamento físico com um homem. Eu não sabia dizer se acreditava nisso, nem mesmo se esse fato era importante. Parecia apenas uma história religiosa e, em minha opinião, explicava por que muitas pessoas consideravam o sexo um ato pecaminoso. Rayford contou a Mac como encontrou a Bíblia de Irene, como achou o telefone da igreja que ela amara tanto, como conheceu Bruce Barnes e viu a fita de vídeo preparada pelo pastor Billings, especialmente para os que seriam deixados para trás. Ele já sabia de tudo? Perguntou Mac. Oh, sim, todos os que foram arrebatados sabiam. Não sabiam quando, mas aguardavam o arrebatamento com ansiedade. Aquela fita tocou-me realmente, Mac. Eu gostaria de vê-la. Talvez eu consiga reproduzir uma cópia para você se a igreja ainda estiver em pé. Buck pediu a Kuntz que lhe indicasse o caminho até o abrigo improvisado e correu em direção ao Range Rover. Tentou ligar para Tizion e frustrou-se ao ouvir o som de ocupado. Mas aquilo também era um bom sinal. O som não era o de um telefone com defeito. Era o som de ocupado mesmo, como se Tizion estivesse falando com alguém. Buck ligou para o número particular de Hayford. Se funcionasse, por meio da tecnologia celular e fonte de energia solar, eles teriam condições de conversar em qualquer lugar da Terra que estivessem. O problema era que Hayford não estava em terra. O ronco do motor, o toque-toque-toque das lâminas da hélice e a estática em seu fone de ouvido produziam uma sinfonia de ruídos. Ele e Mac ouviram ao mesmo tempo o toque do telefone. Mac enfiou a mão no bolso e retirou o seu. Não é o meu, ele disse. Rayford virou-se para pegar o dele no paletó dobrado, mas quando conseguiu desvencilhar-se dos fones de ouvido, abrir o telefone e colocá-lo próximo ao ouvido, só conseguiu ouvir um som de linha aberta. Talvez as torres de celulares não estivessem próximas o suficiente para enviar um sinal. Aquele toque devia ter vindo de um satélite. Ele virou-se na poltrona e colocou o telefone em ângulo, posicionando melhor a antena para tentar receber um sinal mais forte. Alô? Fala Hayford Steele. Você está me ouvindo? Se estiver, ligue novamente. Estou em pleno ar e não consigo ouvir nada. Se for alguém de minha família, ligue de volta dentro de 20 segundos para fazer esse telefone tocar novamente, mesmo que a gente não consiga se comunicar. Ou então, ligue dentro de... Ele olhou para Mac. 90 minutos. Dentro de 90 minutos estaremos em terra. Alô? Nada. Buck ouvira o telefone de Hayford tocar. Em seguida, nada, a não ser estáticas. Pelo menos o som não era de chamada sem resposta.
Um outro som de ocupado teria sido um bom sinal. Mas o que seria aquilo? Um clique, estática, sons incompreensíveis. Ele recolocou o telefone no bolso. Buck conhecia a loja de móveis. Localizava-se no caminho do Edens Expressway. Normalmente o percurso não levaria mais de 10 minutos, mas a topografia do local mudara. Ele teve de desviar alguns quilômetros para contornar montanhas e montanhas de destroços. Não existiam mais pontos de referência. Seu restaurante favorito foi identificado apenas por um imenso letreiro atirado ao chão. A uma distância de cerca de 12 metros, apenas o telhado despontava de uma cratera que engolira a casa inteira. Equipes de resgate entravam e saíam da cratera, sem demonstrar nenhuma pressa. Aparentemente, ali só havia corpos para serem retirados. Buck discou para a sucursal de Chicago do Semanário Global. Não houve resposta. Ligou para a sede em Nova York. Logo após o ataque aéreo sobre Nova York, o escritório luxuoso, que ocupava 3 andares de um arranha-céu, havia sido reconstruído em um armazém abandonado. Aquele ataque custara a vida de todos os amigos que Buck conquistara no semanário. Após vários toques, uma voz feminina aflita atendeu. O escritório está fechado. Se não for uma emergência, por favor, não congestione as linhas. Buck Williams, de Chicago, ele disse. Sim, Williams. Já soube da notícia? Que notícia? Você não entrou em contato com ninguém do escritório de Chicago? Nossos telefones acabaram de voltar a funcionar. Liguei, mas ninguém atendeu. Ninguém vai atender. O prédio desabou completamente. Quase todos os funcionários estão mortos. Oh, não. Sinto muito. Uma secretária e um interno sobreviventes verificaram o que aconteceu com os demais funcionários. Eles não entraram em contato com você? Eu estava fora do circuito. É um alívio saber que você está bem. Você está bem? Estou à procura de minha mulher, mas estou bem, sim. Os 2 sobreviventes estão colaborando com o Tribune e já temos uma página na web. Digite um nome qualquer para saber qual é a situação. Vivo, morto, em tratamento ou paradeiro desconhecido. Estou sozinha aqui para atender os telefones. Estamos aniquilados, Williams. Você sabe que nossas publicações são impressas em 10 ou 12 lugares ao redor do mundo. 14. Sim, pelo que sei, uma no Tennessee e outra no sudeste da Ásia ainda estão em condições de imprimir alguma coisa. Quem sabe quanto tempo demorará para a situação se normalizar? E o que você sabe sobre o pessoal daqui dos Estados Unidos? Estou com o computador ligado, ela disse. Tenho a confirmação de que cerca de 50% estão mortos e 40% ainda não foram encontrados. É o fim, não? Fim do quê? Do semanário? E de que mais eu poderia estar falando? Pensei que você estivesse falando de seres humanos. Os seres humanos foram muito mais atingidos. Você não acha, Williams? O quadro é desolador, disse Buck, mas ainda estamos longe do fim. Talvez possamos conversar sobre isso em outra ocasião. Buck ouviu ao fundo o som de telefone tocando. Talvez, ela disse, preciso atender outras ligações. Após dirigir por mais de 40 minutos, Buck teve de parar para dar passagem a uma fila de veículos de emergência. Havia uma montanha de entulho sobre uma fissura em uma estrada que não havia sido danificada pelo terremoto. Ninguém podia atravessá-la enquanto a máquina de terraplenagem não conseguisse nivelar a pista. Buck pegou seu laptop e ligou-o no acendedor de cigarros. Procurou o site do semanário Comunidade Global para obter informações. Não estava funcionando. Entrou na página do Tribune e percorreu a lista da qual a secretária lhe falara. Havia um aviso mencionando que ninguém podia garantir a autenticidade da informação, uma vez que as notícias sobre mortes só seriam confirmadas dali a alguns dias. Buck digitou o nome de Chloe e não se surpreendeu ao verificar que ela estava enquadrada na categoria paradeiro desconhecido. O nome dele, bem como os de Loretta, Donnie e Sandy, também se encontravam na mesma categoria. Buck atualizou as informações sobre cada um, mas decidiu não incluir o número de seu telefone particular. Quem necessitasse falar com ele já tinha esse número. Em seguida, ele digitou o nome de Tizion. Seu paradeiro também era ignorado. Com um aperto no coração, Buck digitou Hayford Steele, capitão, administração da comunidade global.
Prendeu a respiração até obter a resposta. Confirmado vivo. Sede temporária da Comunidade Global Nova Babilônia, Iraque. Buck jogou a cabeça para trás e deu um suspiro de alívio. Obrigado, meu Deus, ele murmurou. Endireitou o corpo e ajeitou o espelho retrovisor. Havia vários carros atrás dele e o seu era o quarto da fila. O serviço na pista ainda demoraria alguns minutos. Ele digitou Amanda White Steele. O computador demorou um pouco para processar a informação e indicou com um asterisco. Verificar empresas aéreas domésticas. Pan Continental Voo Internacional. Ele clicou nessa linha. Informação sujeita a confirmação sobre voos sem escalas de Boston para Nova Babilônia. A aeronave caiu e submergiu no rio Tigre. Não há sobreviventes. Pobre Hayford, ele pensou. Buck não chegara a conhecer Amanda como gostaria, mas sabia que ela era uma pessoa encantadora e uma verdadeira dádiva concedida a Hayford. Agora ele estava ansioso por falar com seu sogro. Buck verificou o nome de Sean Rosenzweig, que foi confirmado vivo e a caminho de Israel para a Nova Babilônia. Ótimo, ele pensou. Digitou o nome de seu pai e irmão e eles não haviam sido localizados. Se não há notícias, Buck pensou, já é um bom sinal. Em seguida, ele digitou o nome de Hattie Durham. O nome não foi identificado. O nome dela não devia ser Hattie. Qual seria seu nome verdadeiro? Hilda? Hildegard? Que outros nomes começam com H? Harriet. Este era o mais parecido com Hattie. Deu certo. Novamente, ele foi orientado a consultar as empresas aéreas, desta vez para voos domésticos. Ele encontrou o nome de Hattie confirmado em um voo sem escalas de Boston para Denver. Não há notícias sobre a chegada do voo. Então, pensou Buck, se Amanda viajara naquele voo, está morta. Se Hattie viajara no outro voo, talvez esteja morta. Se a senhora Cavanaugh estivesse certa e vira Chloe fugir da casa de Loretta, Chloe poderia estar viva. Buck não conseguia pensar na possibilidade de Chloe estar morta. Não conjeturaria sobre aquela hipótese enquanto não tivesse certeza absoluta. Tenho de admitir, Mac, que grande parte daquilo tinha lógica, disse Hayford. O pastor Billings havia sido arrebatado. Mas, antes, ele preparou aquela fita de vídeo, onde falou sobre tudo o que acabara de acontecer, o período que estávamos atravessando e o que poderíamos estar pensando. Ele me deixou aniquilado. Sabia que eu ficaria apavorado, que sofreria, que me desesperaria. E ele mostrou as profecias da Bíblia que mencionavam aquele acontecimento. Fez-me lembrar que talvez eu já tivesse ouvido aquilo. Chegou a falar de coisas que deveríamos observar. Mas, acima de tudo, ele respondeu à minha pergunta mais importante. Eu ainda teria uma segunda oportunidade? Eu não sabia que muitas pessoas também tivessem a mesma dúvida. O arrebatamento seria o fim de tudo? Os deixados para trás estavam perdidos para sempre somente porque não creram? Eu nunca havia pensado nisso, mas acho que muitos pregadores acreditavam que ninguém poderia converter-se após o arrebatamento. Eles usavam esse argumento para assustar o povo e forçar uma decisão por antecipação. Eu gostaria de ter ouvido isso antes, porque talvez tivesse acreditado. Mac lançou um olhar penetrante para Hayford. Não, você não teria acreditado. Se tivesse de acreditar antes, teria acreditado em sua mulher. Provavelmente, mas naquele momento eu não podia argumentar. Que outra explicação havia? Eu estava preparado. Queria dizer a Deus que, se houvesse outra oportunidade, se o arrebatamento tivesse sido sua última tentativa para chamar minha atenção, seu plano tinha dado certo. Mas, e daí? Você tinha de fazer alguma coisa? Dizer alguma coisa? Conversar com o pastor? Na fita, o pastor Billings discorreu sobre o que ele chamava de plano bíblico de salvação. Aquela era uma expressão estranha para mim. Eu a ouvira uma ou duas vezes, mas não em nossa primeira igreja. E quando eu frequentava a igreja Nova Esperança, não prestava atenção em nada. Só estava prestando atenção naquele momento. Então, qual é o plano? É simples e direto, Mac. Hayford falou de memória a respeito dos elementos básicos sobre o pecado do homem que o separava de Deus e o desejo de Deus de tê-lo de volta.
Todos nós somos pecadores. Antes, eu não aceitava isso, mas, ao ver que tudo que minha mulher disse tornou-se realidade, constatei quem eu era. Sei que existem pessoas piores. Muita gente dizia que eu era melhor que a maioria, mas eu me senti indigno diante de Deus. Esse é um problema que eu não tenho, Ray. Tudo o que posso dizer sobre mim é que não passo de um salafrário. Está vendo só? A maioria das pessoas o considera um cara legal. Talvez, mas eu me conheço. O pastor Billings salientou que a Bíblia diz: não há um só justo, que somos como ovelhas perdidas e que todas as nossas justiças são semelhantes a trapos de imundícia. Isso não me fez sentir melhor por saber que não era o único. Eu apenas estava grato por existir um plano para restabelecer minha ligação com Deus. Quando o pastor explicou por que um Deus santo tinha de punir o pecado, mas não queria que nenhum de seus filhos morresse, eu finalmente comecei a entender. Jesus, o Filho de Deus, o único homem que viveu na terra sem pecado, morreu pelos pecados de todos nós. Tudo o que tínhamos a fazer era crer, arrepender de nossos pecados e receber a dádiva da salvação. Seríamos perdoados e reconciliados com Deus, conforme disse o pastor Billings. Quer dizer que, se eu acreditar nisso, estou salvo? Indagou Mac. Você também tem de acreditar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso proporcionou a vitória sobre o pecado e a morte, e também provou que Jesus era divino. Eu acredito em tudo isso, Ray. E daí? Estou salvo? O sangue de Ray gelou nas veias. O que o estava afligindo? Ele acreditava, mesmo sem ter nenhuma prova, que Amanda estava viva e agora também estava acreditando na sinceridade de Mac. Isso era fácil demais. Mac presenciara o caos de quase 2 anos do período da tribulação. Mas isso seria suficiente para convencê-lo? Ele parecia sincero. Rayford, porém, não o conhecia muito, não conhecia sua história. Mac poderia ser um espião de Carpátia. Rayford já se expusera ao perigo mortal, caso Mac estivesse preparando uma armadilha para ele. Rayford orou silenciosamente. Senhor, como poderei saber ao certo? Bruce Barnes, meu primeiro pastor, incentivou-me a memorizar a Bíblia. Não sei se voltarei a encontrar minha Bíblia, mas lembro-me de muitas passagens. Uma das primeiras que aprendi está em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mac olhava firme para a frente como se estivesse concentrado no voo. De repente, ele parecia menos animado. Falava com mais cautela. Rayford não sabia o que fazer. O que significa confessar com a boca? Perguntou Mac. Significa isso mesmo que você entendeu. Você precisa falar a quem quer que seja. Na verdade, você precisa falar a muita gente. Você pensa que Nicolai Carpaccia é o anticristo? A Bíblia menciona que devemos fazer a ele? Rayford balançou a cabeça. Que eu saiba, não. Poucas pessoas precisam fazer isso. Carpaccia conhece minha posição porque tem ouvidos em todos os lugares. Sabe que meu genro é crente, apesar de Buck nunca lhe ter contado. Ele acha conveniente guardar isso só para si. Rayford não sabia se estava convencendo Mac ou cavando sua própria sepultura. Mac permaneceu calado por vários minutos. Por fim, deu um suspiro. E como isso funciona? Como ficamos sabendo que fizemos o que Deus queria que fizéssemos? O pastor Billings orientou como os espectadores daquela fita deviam orar. Devíamos confessar a Deus que somos pecadores e que necessitamos de seu perdão. Devíamos dizer a ele que acreditamos que Jesus morreu por nossos pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Depois, devíamos aceitar a salvação que ele nos oferece e agradecer-lhe por isso. Parece fácil demais. Acredite que teria sido mais fácil ainda se eu tivesse feito isso antes, mas naquela época não era tão fácil assim. Mac voltou a ficar calado por um longo tempo. Cada vez que isso acontecia, Rayford sentia-se mais abatido. Estaria entregando-se ao inimigo?
Mac, isso é algo que você deve fazer por conta própria. Se quiser, posso orar com você ou... Não, isso é algo que devo fazer por conta própria. Você estava sozinho, não? Estava, disse Rayford. Mac parecia nervoso, perturbado. Não olhava para Rayford. Rayford não sabia se devia pressioná-lo e ainda não tinha certeza se Mac era um futuro convertido ou se estava apenas fingindo. Se a primeira hipótese fosse verdadeira, ele não queria deixar de convencer Mac só para demonstrar cortesia. O que você acha, Mac? O que vai fazer a esse respeito? Rayford sentiu o coração estremecer ao ver que Mac não respondia e olhava para o outro lado. Rayford gostaria de ser clarividente. Também gostaria de saber se havia sido contundente demais ou se Mac revelaria ser um farsante. Mac inspirou profundamente e prendeu a respiração. Depois de soltá-la, ele balançou a cabeça. Ray, estou satisfeito por você ter me contado isso. É uma bela história. Impressionante. Estou comovido. Entendo por que você se converteu e, com certeza, isso lhe está fazendo bem. Então era isso? Pensou Rayford. Mac o estava dispensando com essas palavras corriqueiras. Trata-se de um assunto pessoal e particular, não é mesmo? Prosseguiu Mac. Quero tomar muito cuidado, para não fingir nem tomar uma atitude precipitada, movido pela emoção do momento. Eu entendo, disse Rayford, querendo desesperadamente saber o que se passava no coração de Mac. Você não vai se ofender se ele disser que preciso de tempo para pensar? De jeito nenhum, respondeu Rayford. Espero que não haja mais nenhum tremor de terra ou guerra que possa vitimá-lo fatalmente antes de você ter a certeza de que vai para o céu. Mas tenho de pensar que Deus sabe o quanto estou perto de me decidir e que Ele não permitiria que isso acontecesse. Não posso afirmar que conheço os pensamentos de Deus, disse Rayford. Só quero lhe dizer que eu não contaria tanto com a sorte. Você está me pressionando? Sinto muito. Você está certo. Ninguém pode obrigar ninguém. Rayford temia ter ofendido Mac. Mac estava fazendo uso da técnica de protelação. Por outro lado, se Mac fosse um subversivo, seria até capaz de simular uma experiência de salvação só para agradá-lo. Rayford perguntou a si mesmo quando teria certeza de poder confiar em Mac. Quando finalmente Buck chegou à loja de móveis, constatou que se tratava de uma construção precária. Não havia nem sinal de ruas ou estradas por ali, e os veículos de emergência congestionavam o local, sem deixar espaço ou caminho para pessoas estranhas chegarem até a porta da loja. As forças pacificadoras de emergência da comunidade global entravam e saíam transportando alimentos e pacientes. Buck só conseguiu entrar por causa do nível de autorização que constava em seu crachá de identificação da comunidade global. Ele perguntou pela senhora Cavanaugh e indicaram-lhe uma fileira de uma dúzia de catres de madeira e lona, encostados em uma parede. Estavam tão próximos um do outro que não havia condição de caminhar entre eles. Buck sentiu o odor de madeira recém-cortada e ficou surpreso ao ver duas tábuas sendo pregadas juntas para fazer um tapume. Os fundos da construção haviam afundado cerca de 1 metro, forçando o piso de concreto a partir-se ao meio. Quando Buck chegou perto da fenda, teve de apoiar-se nas tábuas porque a inclinação era muito acentuada. Blocos de madeira sustentavam o piso para impedir que os catres deslizassem. O pessoal da emergência dava passos curtos, prestando muita atenção para não tropeçar em alguma coisa. Cada catre tinha uma tira de papel presa na parte dos pés, onde constava um nome escrito à mão. Pasta 8. Enquanto aguardava a senhora Cavanaugh despertar, Buck pensou em dar uma chegada até o Range Rover para verificar o número do telefone de Ken Hitz em seu computador. Se Ken pudesse levá-lo com Tizion para Israel, ele também levaria Chloe. Não queria perdê-la de vista nunca mais. Buck estava prestes a sair dali quando finalmente a senhora Cavanaugh remexeu-se no catre. Ele não queria assustá-la. Limitou-se a observá-la. Quando ela abriu os olhos, ele sorriu. Ela parecia confusa. Sentou-se e apontou para ele. Vocês estão arruinados, moço, não é verdade? Arruinados? Você e sua mulher. Vocês moravam com Loretta, certo? Sim, senhora.
Mas você não estava lá ontem de manhã. Não. E sua mulher? Eu a vi. Ela está bem? É sobre isso que quero conversar com a senhora. A senhora está em condições? Oh, eu estou muito bem. Só não tenho mais onde morar. Aquele inferno me afugentou de lá e não quero ver o que restou de minha casa. Mas estou muito bem. A senhora gostaria de caminhar um pouco? É tudo o que quero, mas não irei a lugar nenhum com um homem cujo nome não sei. Buck desculpou-se e apresentou-se. Eu já sabia, ela disse. Nunca fomos apresentados, mas eu o vi por lá. E Loreta falou-me sobre você. Conheci sua esposa. Qual é mesmo o nome dela? Chloe. Ah, é claro. Eu deveria me lembrar porque gosto muito desse nome. Então vamos, ajude-me. O homem com o polegar na boca não fazia nada, a não ser balançar o corpo. O sem-teto parecia circunspecto e segurava com força a sacola de roupas. Buck pensou em pedir ajuda a um deles para levantar a senhora Cavernot do catre, mas ele não queria provocar uma cena. Posicionou-se aos pés do catre e estendeu a mão para ela. Assim que ela se sentou em uma das extremidades daquele frágil leito, a outra começou a dobrar e ficou na posição vertical, ameaçando cair sobre a cabeça da senhora Cavernot. Buck segurou o catre com a mão e bateu com tanta força para fazê-lo voltar à posição normal que o sem-teto gritou e o outro deu um salto e ficou em pé. Buck abriu o catre novamente e empurrou-o para longe. O sem-teto abaixou a cabeça e encostou-a na sacola de roupas, e Buck não entendeu se ele estava rindo ou chorando. O outro homem parecia estar pensando que Buck fizera aquilo de propósito. A senhora Cavernot, que não vira a cena, enroscou o braço no de Buck e ambos caminharam para um lugar onde poderiam conversar em particular. Eu já disse isso a um jovem da equipe de socorro, mas pensei que toda essa confusão tivesse sido causada por um tornado. Quem já ouviu falar de terremoto no meio-oeste? Já houve pequenos abalos, um pouco mais abaixo, mas não um terremoto dessas proporções que derruba prédios e mata pessoas. Pensei que fosse esperta, mas fui uma tola. Corri para o porão. Claro que corri não é o termo certo. Significa que eu não desci um degrau por vez, como costumo fazer. Desci aquela escada como se fosse uma menina. A única dor que sinto agora é nos joelhos. Fui até a janela para tentar enxergar a aproximação do tornado. O dia estava claro e ensolarado, mas o barulho foi ficando cada vez mais alto e a casa começou a balançar em volta de mim. Eu continuava achando que se tratava de um tornado. Foi aí que vi sua mulher. Onde exatamente? Aquela janela era muito alta para eu enxergar alguma coisa. Eu só vi o céu e as árvores. Tudo balançava. Meu falecido marido tinha deixado uma escada portátil no porão. Subi por ela para conseguir enxergar a rua. Foi então que sua mulher, Chloe, saiu correndo de casa. Ela estava carregando alguma coisa. Essa coisa devia ser mais importante do que calçar sapatos. Ela estava descalça. E para onde ela correu? Para o carro. Foi uma estupidez minha, mas gritei para ela. Sua mulher tentava abrir o carro com a mão que estava livre, e eu continuei a gritar. Não fique aí fora, moça. Eu esperava que ela se desvencilhasse do que estava carregando e entrasse no carro antes que o tornado chegasse, mas ela nem sequer olhou para cima. Finalmente conseguiu abrir o carro e dar partida, e foi então que tudo começou a tremer. Juro que uma das paredes do porão saiu do lugar. Nunca vi coisa semelhante em minha vida. O carro começou a rodar e a árvore enorme da casa de Loreta foi levantada do chão com raiz e tudo, levando junto metade do jardim. A árvore caiu na rua, provocando um estrondo bem na frente do carro de sua mulher. Ela deu marcha ré e a árvore do outro lado do jardim de Loreta começou a tombar. Continuei gritando para a moça como se ela pudesse me ouvir de dentro do carro. Eu tinha certeza de que a segunda árvore cairia bem em cima do carro. Ela fez uma manobra para a esquerda e o asfalto inteiro subiu e ficou na posição vertical. Se ela tivesse manobrado o carro em direção ao asfalto um segundo antes, a rua teria caído por cima dela. Sua mulher deve ter levado um tremendo susto. Imagine só, uma árvore obstruindo sua passagem, a outra ameaçando tombar sobre ela e a rua inteira levantando-se do chão. Ela contornou rapidamente a primeira árvore e entrou na garagem. Eu estava torcendo por ela. Esperava que ela se lembrasse de descer ao porão.
Mesmo sem ver o tornado, eu não acreditava que ele pudesse causar tamanho estrago. Quando ouvi tudo caindo no chão como se a casa inteira estivesse se despedaçando, bem, é claro que estava, minha cabeça dura entendeu que não se tratava de um tornado. As duas outras árvores do jardim de Loreta tombaram e os vidros da janela do porão espatifaram-se. Desci da escada e corri para o outro lado. Quando os móveis da sala da frente despencaram bem no lugar onde eu havia estado, passei por cima da bomba da fossa e me aproximei de um vão aberto na parede. Eu estava completamente confusa. Só esperava que Chloe pudesse me ouvir. Gritei como louca naquele vão. Ela apareceu na porta lateral da casa, branca como um fantasma, ainda descalça e sem nada na mão. Correu para o quintal o mais rápido que pôde. Foi a última vez que a vi. O resto de minha casa desabou e a tubulação inclinou-se um pouco, deixando apenas um pequeno espaço onde fiquei até alguém me encontrar. Fico satisfeito ao ver que a senhora está bem. A cena foi terrível. Espero que você encontre Chloe. A senhora se lembra da roupa que ela estava usando? Claro, um daqueles vestidos soltos de cor creme. Obrigado, senhora Cavanaugh. Ela fixou o olhar em um ponto distante e balançou a cabeça vagarosamente. Chloe ainda está viva, pensou Buck. A primeira coisa que o Dr. Rosenzweig perguntou foi se você estava bem, Capitão Steele. Mal conheço esse homem, Supremo Comandante Fortunato, disse Hayford, acentuando bem as palavras. Comandante é suficiente, capitão. Pode me chamar de Ray. Fortunato ficou zangado. Eu poderia chamá-lo de recruta, ele disse. Oh, um ótimo título, comandante. Você não vai conseguir me tirar do sério, capitão. Já lhe disse que sou um novo homem. Novinho em folha, disse Rayford, se for verdade que estava morto ontem e está vivo hoje. A verdade é que o Dr. Rosenzweig também perguntou por seu genro, por sua filha e por Tizion Ben Judá. O Rayford gelou. Rosenzweig não podia ter sido tão estúpido assim. Por outro lado, Buck sempre disse que Rosenzweig estava fascinado por Carpátia. Ele não sabia que Carpátia era tão inimigo de Ben Judá quanto o Estado de Israel. Rayford não desviou os olhos de Fortunato, cujo semblante demonstrava ter certeza de que Rayford estava com a corda no pescoço. Rayford orou silenciosamente. Eu o coloquei a par de tudo e contei que sua filha está desaparecida, disse Leon. Ele parou de repente, deixando o assunto no ar. Rayford não esboçou nenhuma reação. E o que você tem para nos contar a respeito de Tizion Ben Judá? O que eu tenho para contar? Disse Rayford. Não faço ideia de seu paradeiro. Então, por que o Dr. Rosenzweig perguntou sobre ele logo após ter mencionado sua filha e seu genro? Por que você não faz essa pergunta a ele? Porque estou fazendo a pergunta a você, capitão. Você pensa que não estamos sabendo que Cameron Williams ajudou e incentivou a fuga dele do Estado de Israel? Você acredita em tudo o que houve? Sabemos que é verdade, disse Fortunato. Então, por que vocês precisam que eu lhes forneça mais detalhes? Queremos saber onde Tizion Ben Judá se encontra. O Dr. Rosenzweig acha importante que Sua Excelência socorra o Dr. Ben Judá. Rayford estava na escuta na ocasião em que aquele pedido fora feito a Carpátia. Nicolai caíra na gargalhada, dizendo a seu pessoal que deixaria transparecer que estava ajudando Ben Judá, mas que, na verdade, estaria informando os inimigos do rabino sobre seu paradeiro. Mesmo que eu soubesse onde Tizion Ben Judá está, disse Rayford, não revelaria você. Antes, eu precisaria pedir autorização a ele. Fortunato levantou-se. Aparentemente, a reunião chegara ao fim. Ele conduziu Rayford até a porta. Capitão Steele, sua deslealdade não vai levá-lo a lugar algum. Vou dizer-lhe novamente que agora sou um homem de paz. Peço-lhe o favor de não dar a entender ao Dr. Rosenzweig que Sua Excelência está tão ansioso quanto ele para saber do paradeiro do Dr. Ben Judá. E por que eu lhe faria um favor? Fortunato levantou as mãos e balançou a cabeça. Eu desisto, ele disse. Nicolai, o Potem, Sua Excelência, tem mais paciência que eu. Você nunca seria meu piloto. Concordo plenamente, Supremo Comandante. No entanto, na próxima semana serei o piloto do avião que vai buscar o restante da rapaziada da comunidade global. Entendo que você está se referindo aos outros líderes mundiais e a Peter Matthews, o sumo pontífice. Sim, mas ele não pertence à ACG.
Mas tem muito poder, disse Hayford. Sim, porém mais no âmbito popular que no diplomático. Ele não tem nenhuma autoridade política. Você é que está dizendo. Buck conduziu a senhora Cavenot de volta a seu catre, mas antes de ajudá-la a acomodar-se, aproximou-se de uma mulher encarregada de supervisionar aquela área e perguntou-lhe: ela precisa ficar no meio desses dois malucos? Você pode colocá-la em qualquer catre vazio, respondeu a mulher. Só não se esqueça de levar junto o adesivo com o nome dela. Buck levou a senhora Cavenot até um catre perto de outras pessoas idosas. A caminho da porta, ele abordou a mulher novamente. Que providências vocês estão tomando a respeito de pessoas desaparecidas? Pergunte a Ernie, ela respondeu, apontando para um homem de baixa estatura e meia-idade, que demarcava algo em um mapa pendurado na parede. Ele trabalha para a CG e é o encarregado da transferência de pacientes de um abrigo para outro. Ernie não lhe deu muita atenção. Pessoas desaparecidas? Ele repetiu, continuando a demarcar o mapa sem olhar para Buck. De modo geral, quase todas serão encontradas mortas. São tantas que não sabemos por onde começar. Buck retirou uma foto de Chloe da carteira. Comece por aqui, ele disse. Finalmente Ernie lhe deu atenção. Analisou a foto, virando-a em direção à iluminação gerada por bateria. Caramba! Ele exclamou. Sua filha? Ela tem 22 anos. Para ser seu pai, eu precisaria ter pelo menos 40. E daí? Tenho 32, ele disse, atônito por demonstrar tanta vaidade em um momento como aquele. É minha mulher, e fiquei sabendo que ela conseguiu fugir de nossa casa antes de ter sido destruída pelo terremoto. Mostre-me onde fica sua casa, disse Ernie, virando-se para o mapa. Buck apontou o quarteirão onde Loretta morava. Não é um bom lugar. O terremoto foi mundial, mas a CG detectou vários epicentros. Aquela parte de Monte Prospect estava muito perto do epicentro ocorrido na zona norte de Illinois. Então foi pior ali? Não houve nenhum lugar bom, mas este foi o pior deste estado, disse Ernie, apontando para uma faixa de mais de 1 quilômetro partindo em linha reta dos fundos da casa de Loretta até o lugar onde eles se encontravam. Foi o lugar mais devastado. Ela não teria sido capaz de atravessar por ali. Para onde ela teria ido? Não sei dizer, mas posso fazer alguma coisa. Vou tirar uma cópia ampliada da fotografia dela e enviá-la por fax para os outros abrigos. É tudo o que posso fazer. Ele seria muito grato. Ernie fez todo aquele trabalho sozinho. Buck ficou impressionado com a nitidez da cópia ampliada. Só conseguimos fazer essa máquina funcionar há cerca de 1 hora, disse Ernie. Evidentemente, ela funciona por sistema celular. Você já ouviu falar da empresa de comunicações do Potentado? Não, disse Buck com um suspiro. Mas não ficarei surpreso se você me contar que ele monopolizou o mercado. E isso é bom, disse Ernie. A empresa chama-se Celular Solar e o mundo inteiro será ligado novamente em um piscar de olhos. A sede da comunidade global abreviou o nome para Cell-Sol. Ernie escreveu o seguinte na foto ampliada. Pessoa desaparecida. Chloe Irene Steele Williams. 22 anos, 1,68 m de altura, 57 quilos. Cabelos loiros, olhos verdes. Nenhuma cicatriz ou sinal característico. Ele acrescentou seu nome e número de telefone. Diga-me onde posso encontrar o Williams. Não tenha muitas esperanças. Tarde demais para me dizer isso, Ernie, disse Buck, escrevendo o número de seu telefone. Ele agradeceu e virou-se para sair. De repente voltou. Você disse que o pessoal da sede chama o sistema de comunicações do Potentado de Cell-Sol? Sim, é a abreviação de Celular Solar, eu sei. Buck saiu, balançando a cabeça. Enquanto entrava no Range Rover, ele sentiu um completo desânimo, mas não podia abandonar aquela sensação de que Chloe estava por ali. Resolveu seguir para a casa de Loretta por outro caminho. Continuaria a procurá-la, sempre. Já era tarde e Hayford estava cansado. O escritório de Carpati estava fechado, mas por baixo da porta via-se luz acesa. Ele supôs que Mac ainda estivesse lá. Sempre cauteloso, Hayford não confiava que Mac fosse leal a ele. Naquele momento, Mac devia estar revelando tudo o que ouvira durante o dia. Sua prioridade antes de dormir era tentar ligar para Buck. Um funcionário do posto de comando das comunicações lhe informou que ele teria de pedir permissão a um superior para usar uma linha externa.
Hayford surpreendeu-se. Veja o nível de minha credencial, ele disse. Lamento, senhor. Estou cumprindo ordens. Quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou Hayford. Mais 20 minutos, senhor. Hayford sentiu-se inclinado a interromper a reunião de Carpathia com Mac. Sabia que Nikolai lhe daria permissão para usar o telefone, e se entrasse na sala sem ser anunciado, demonstraria que não tinha nada a temer sobre a reunião de Sua Excelência, o Potentado, com seu subordinado. Porém, pensou melhor quando viu Fortunato desligar a luz do seu escritório e trancar a porta. Hayford interpelou-o animadamente, dizendo sem nenhum traço de sarcasmo: Senhor comandante Fortunato, tenho um pedido a lhe fazer. Pois não, capitão Steele. Necessito da permissão de um superior para usar uma linha telefônica externa. E você vai ligar para meu genro, nos Estados Unidos. Fortunato encostou-se na parede com as pernas separadas e cruzou os braços. Que interessante, capitão Steele. Você acha que o Leonardo Fortunato da semana passada teria atendido a esse pedido? Não sei, provavelmente não. Se eu lhe desse permissão, a despeito da maneira como você me tratou esta noite, isso lhe serviria como prova de que mudei? Bem, já seria um bom sinal. Sinta-se à vontade para usar o telefone, capitão. Fale o tempo que precisar e faço votos que você encontre tudo bem em casa. Obrigado, disse Hayford. Enquanto dirigia, Buck orava por Chloe, imaginando que ela estava em um lugar seguro e que simplesmente aguardava notícias dele. Ele ligou para Tizion a fim de contar-lhe as novidades, mas não ocupou a linha por muito tempo. Tizion parecia abatido, perturbado. Algo o atormentava, mas Buck não quis prosseguir a conversa para manter a linha desocupada. Ele abriu seu laptop e verificou o número de Ken Hitz. Alguns instantes depois, atendeu uma secretária eletrônica. Estou voando, comendo, dormindo ou falando na outra linha. Deixe seu recado. Os curtos bips que indicavam as mensagens já recebidas por Ken Hitz pareciam intermináveis. Buck começou a impacientar-se, não querendo ocupar sua linha por muito tempo. Finalmente, soou um bip mais longo. Ken, ele disse, aqui é Buck Williams. Os dois que você ajudou a retirar de Israel com seu avião precisam retornar brevemente para lá. Ligue para mim. Hayford não podia acreditar que o telefone de Buck estivesse ocupado. Fechou o telefone com força e aguardou alguns minutos para discar novamente. Ocupado de novo. Hayford deu um soco na mesa. O jovem supervisor do sistema de comunicações disse: temos um dispositivo que continua a discar o número automaticamente e deixa um recado. Se eu deixar um recado para a pessoa me chamar neste número, você me acordaria? Infelizmente não, mas o senhor pode pedir que a pessoa ligue às 7 horas da manhã, no início do expediente. Buck estava em dúvida quanto à secretária eletrônica de Hitz. E se ele tivesse morrido no terremoto? Hitz morava sozinho e a secretária poderia gravar recados até preencher todo o espaço. Quando ele estava a meia hora de distância da casa de Donnie e Sandy, seu telefone tocou. Meu Deus, tomara que seja Ernie, ele suplicou. Buck falando. Buck, essa é uma mensagem gravada de Hayford. Lamento muito não ter conseguido falar com você. Por favor, ligue para mim neste número às 7 horas da manhã, meu horário. Aí deverá ser 22 horas se você estiver na região central dos Estados Unidos. Estou orando para que Chloe esteja bem, e orando também por você e pelo nosso amigo, claro. Quero saber tudo o que aconteceu. Continuo à procura de Amanda. Meu coração diz que ela ainda está viva. Ligue para mim. Buck olhou para o seu relógio. Por que ele não poderia ligar para Hayford naquele momento? Buck pensou em ligar para Ernie, mas não queria irritá-lo. Resolveu ir ao encontro de Tizion. Assim que entrou na casa, Buck percebeu algo estranho. Tizion não o fitava nos olhos. Não encontrei nenhuma barra de metal para espetar o quintal, disse Buck. Você localizou o abrigo? Sim, disse Tizion secamente. Trata-se de uma duplicata do abrigo da igreja onde morei. Você quer vê-lo? Que é de errado, Tizion? Precisamos conversar. Você quer ver o abrigo? Isso pode esperar. Só quero saber como você o localizou. Você não vai acreditar que estivemos muito perto dele ontem à noite quando realizamos aquela tarefa desagradável. A porta que parece ser de uma despensa conduz a outra bem maior. O abrigo fica depois dessa porta. Vamos orar para que nunca precisemos usá-lo. Devíamos agradecer a Deus sua existência, caso precisarmos usá-lo, disse Buck. Mas o que está havendo? Já passamos por muitas situações juntos para você começar a esconder coisas de mim.
Não estou escondendo de você para proveito meu, disse Tizion. Se eu fosse você, não gostaria de ouvir o que tenho a lhe dizer. Buck afundou-se numa cadeira. Tizion, não venha me dizer que o assunto tem a ver com Chloe. Não, não, lamento muito, Cameron. Não é nada disso. Continuo orando por ela. A verdade é que os diários encontrados na maleta de Donnie me fizeram tomar conhecimento de uma coisa que eu não desejava saber. Tizion sentou-se com o mesmo semblante abatido de quando sua família foi trucidada. Buck pousou a mão no braço do rabino. Tizion, o que está havendo? Tizion levantou-se, olhou pela janela por cima da pia e depois virou-se, encarando Buck. Com as mãos nos bolsos, ele caminhou até a porta corrediça que separava a cozinha da saleta reservada para o café da manhã. Buck esperava que ele não abrisse a porta. Não queria lembrar-se do momento em que retirou o corpo de Sandmore de sob a árvore. Tizion abriu a porta e caminhou até o ponto em que o assoalho havia sido cerrado. Buck estava chocado com a excentricidade do local em que se encontrava e com o que via à sua frente. Como ele chegara àquela situação? Havia estudado em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos e mudara-se para Nova York no auge de sua profissão. Agora estava vivendo em uma pequena casa geminada de um bairro de Chicago, que pertencera a um casal falecido que ele mal conheceu. Em menos de 2 anos, ele viu milhões de pessoas desaparecerem do planeta, tornou-se crente em Cristo, conheceu o Anticristo e passou a trabalhar para ele. Apaixonou-se e casou-se, conquistou a amizade de um famoso conhecedor da Bíblia e sobreviveu a um terremoto. Tizion fechou a porta e caminhou de volta com passos arrastados. Sentou-se exausto, com os cotovelos apoiados na mesa e cobriu o rosto angustiado com as mãos. Finalmente ele disse: Donnie era um gênio, Cameron, e isso não é nenhuma novidade. Fiquei intrigado com seus diários, mas não tive tempo de ler todos. Depois de descobrir o abrigo, resolvi examiná-lo. Impressionante. Em seguida, passei algumas horas dando alguns toques finais em um dos estudos muito bem elaborados de Bruce Barnes. Acrescentei alguns estilos de linguagem que, em minha modesta opinião, darão mais clareza ao texto. E depois tentei conectar a internet. Você vai gostar de saber que fui bem-sucedida em minhas tentativas. Espero que você tenha ocultado seu endereço eletrônico. Assimilei bem suas orientações. Enviei a mensagem para uma central divulgadora de boletins. Espero e oro para que a maioria dos 144 mil testemunhas leia a mensagem, tire proveito dela e me mande comentários. Vou verificar isso amanhã. Há muitas informações de péssima qualidade na internet, Cameron. Espero que os crentes não se deixem levar por elas. Buck assentiu. Mas estou me desviando do assunto, prosseguiu Tizion. Quando terminei meu trabalho, voltei a examinar os diários de Donnie desde o início. Até agora, só consegui ler 1/4 do total. Quero terminar a leitura, mas estou muito triste. Por quê? Antes de tudo, quero dizer-lhe que Donnie era um crente verdadeiro. Ele fez um relato eloquente de seu remorso por ter perdido sua primeira chance de aceitar a Cristo. Contou sobre a perda do bebê e como sua mulher encontrou Deus. Ele descreveu de maneira muito triste e comovente como ambos voltaram a sentir um pouco de alegria diante da possibilidade do reencontro que teriam com o filho. Peço a Deus que tenha sido assim. A voz de Tizion começou a tremer. Mas, Cameron, encontrei por acaso uma informação que não gostaria de ter descoberto. Talvez eu não devesse ter lido. Donnie ensinou Bruce a escrever mensagens cifradas que não poderiam ser lidas sem uma senha. Você deve lembrar-se de que ninguém conhecia aquela senha, nem Loretta, nem mesmo Donnie. É verdade, disse Buck. Cheguei a perguntar a Donnie. Donnie devia estar protegendo a privacidade de Bruce quando lhe disse que não a conhecia. E Donnie conhecia a senha de Bruce? Poderíamos tê-la usado. Havia informações de cerca de 1 gigabyte, às quais nunca conseguimos ter acesso no computador de Bruce. Donnie não conhecia a senha, disse Tizion, mas criou seu próprio programa de decodificação e incluiu-o em todos os computadores que lhe vendeu. Conforme você sabe, durante o tempo em que estive no abrigo, transferi para o meu computador, que tinha uma capacidade imensa de armazenamento de dados, tudo o que havia no de Bruce. Tínhamos também aqueles milhares e milhares de páginas impressas que muito me ajudaram quando meus olhos se cansavam de ficar diante da tela. No entanto, achei que seria bom fazer um backup eletrônico daquele material.
Você não foi o único a fazer isso, disse Buck. Esse material deve estar no computador de Chloe e talvez no de Amanda. Não deixamos nada de fora. Até os arquivos cifrados foram copiados, porque se fôssemos escolher, teríamos retardado o processo. Mas nunca tivemos acesso a eles. Até hoje, certo? Disse Buck, fitando o teto. É sobre isso que você deseja me falar? Infelizmente, sim, disse Tizion. Buck levantou-se. Se você está prestes a contar-me alguma coisa que vai prejudicar minha estima por Bruce e sua memória, ele disse, tome muito cuidado. Ele foi o homem que me conduziu a Cristo, que me ajudou a crescer espiritualmente e... Fique tranquilo, Cameron. Minha estima pelo pastor Barney só aumentou depois do que li. Encontrei os arquivos decodificadores em meu computador. Apliquei-os aos arquivos de Bruce e, após alguns minutos, tudo pôde ser lido em minha tela. Os arquivos não estavam bloqueados. Confesso que dei uma olhada e percebi que muitos eram de natureza pessoal. Na maior parte, lembranças de sua mulher e filhos. Ele escreveu sobre seu remorso de tê-los perdido, de não ter ido com eles, esse tipo de coisa. Senti-me culpado e não li tudo, mas meu antigo modo de ser me atraiu para ler outros arquivos particulares. Cameron, confesso que isso me deixou extremamente alvoroçado. Pensei ter encontrado outros estudos preciosos de Bruce, mas achei melhor não me atrever a imprimir o que vi. Está no computador em meu quarto. Por mais doloroso que seja, você precisa ver. Buck queria dar uma olhada no que Tizion encontrara, mas ele subiu a escada com a mesma relutância que sentira ao cavar os escombros da casa de Loretta. Tizion acompanhou Buck até o quarto e sentou-se na beira de uma cama alta que rangia quando ele se movimentava. Havia uma cadeira de plástico dobrável diante do toucador sobre o qual estava o laptop de Tizion. O descanso de tela exibia a mensagem: Eu sei que meu Redentor vive. Buck sentou-se e limpou o teclado com os dedos. A data do arquivo indicava que havia sido iniciado 2 semanas depois que ele oficiara a dupla cerimônia de casamento de Buck com Chloe e de Hayford com Amanda. Buck falou ao microfone do computador. Abrir documento. Na tela lia-se o seguinte: Diário de oração pessoal, 6h35 da manhã. Minha pergunta desta manhã: Pai, é o que devo fazer com esta informação? Não sei se é verdadeira, mas não posso ignorá-la. Sinto o peso de minha responsabilidade como pastor e mentor do Comando Tribulação. Se uma pessoa intrusa está comprometendo o nosso trabalho, preciso enfrentar a questão. Será possível? Será verdade? Não me vanglorio de ter poderes especiais de discernimento. Contudo, gostei muito dessa mulher. Confiei e acreditei nela desde o momento em que a conheci. Considerei-a perfeita para Hayford, e ela pareceu ser uma mulher muito dedicada espiritualmente. Buck levantou-se com tanta força que a cadeira tombou no chão. Ele curvou-se sobre o laptop com as palmas da mão apoiadas sobre o toucador. Não pode ser Amanda? Ele pensou. Por favor, que mal ela poderia ter causado? O diário de Bruce prosseguia. Eles estão planejando visitar-me em breve. Buck e Chloe virão de Nova York e Hayford e Amanda de Washington. Nessa época estarei retornando de uma viagem internacional. Precisarei ter uma conversa reservada com Hayford e mostrar-lhe o que encontrei. Nesse ínterim, não posso fazer nada, uma vez que eles estão muito próximos da Carolina do Norte. Senhor, dá-me sabedoria. O coração de Buck batia acelerado e ele ofegava. E onde está o tal arquivo? Ele perguntou. O que ele soube de quem conseguiu a informação está anexo ao diário do dia anterior. Seja o que for que esteja lá, não vou acreditar. Sinto a mesma coisa, Cameron, bem no fundo de meu coração, e apesar disso, aqui estamos em completo desespero. Buck falou ao microfone. Dia anterior, abrir documento. Ele leu. Meu Deus, sinto-me igual a Davi quando recusaste a dar-lhe uma resposta. Davi suplicou que tu não desses as costas para ele. A minha súplica de hoje é a mesma. Sinto-me completamente desolado. Como devo proceder? Abrir anexo, disse Buck. A mensagem tinha sido enviada da Europa. Estava endereçada a Bruce, mas seu sobrenome tinha sido escrito erroneamente, Barnes. O remetente era um amigo interessado.